moleques de boas! Mais um vídeo de Five Nights at Freddy's. Eu sei, muita gente aí deve estar pensando: ai meu Deus, Souzones, para que tantos vídeos de Five Nights at Freddy's sendo feitos em tão pouco tempo? Relaxa, relaxa. Eu sei que muitos de vocês devem estar de saco cheio de Five Nights at Freddy's, mas eu não posso fazer nada. Quando lança coisa nova de um novo Five Nights at Freddy's, qual que é o canal que vocês vêm ver? Aqui. Então eu sei que vocês estão sedentos por informação sobre esse novo Five Nights at Freddy's, depois que o Scott foi lançando teaser atrás de teaser e pista atrás de pista e imagem atrás de imagem. Eu estou aqui para sanar mais um pouco das dúvidas de vocês acerca dessa nova obra de Five Nights at Freddy's que está chegando. Teremos Five Nights at Freddy's novos esse ano e Scott Calton sabe que você que está assistindo aí tá louco para jogar. E agora eu tenho umas informações aqui. Eu prometo que o próximo vídeo que eu vou lançar eu vou tentar fazer de alguma outra coisa que não seja FNAF, algum assunto mais maduro assim para pessoas mais velhas que nem vocês, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou hoje fazer um vídeo de informação de FNAF, algumas informações que ficaram faltando, a gente cobriu basicamente tudo, mas digamos que tem algumas coisinhas pequenininhas que faltaram, como por exemplo, o motivo de eu ter dito que o nome do próximo jogo, Five Nights at Freddy's em realidade virtual, seja Help Wanted. Muita gente me perguntou de onde que eu tirei Help Wanted, como que eu sei que o nome do próximo jogo vai ser potencialmente Help Wanted. Pois bem, eu sei disso graças ao nosso querido repórter investigativo Rafa Gamer de Five Nights at Freddy's. Como vocês sabem, ele é um cara que está ativamente, constantemente por dentro da comunidade Five Nights at Freddy's, cujo canal eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá agradecer pessoalmente a ele. E o Rafa viu lá no Reddit, eu não me engano se foi no Reddit ou em algum outro lugar, ele viu que foi lançado por breves segundos uma notificação de que o Five Nights at Freddy's novo de realidade virtual foi lançado na ESRB. O que é ESRB? É simplesmente o órgão regulador dos Estados Unidos que diz qual é a idade mínima para jogar um jogo. Por exemplo, esse jogo é para maiores de 12 anos, de 14, de 16. Lá nos Estados Unidos tem esse órgão e é o ESRB. E o Five Nights at Freddy's VR Help Wanted saiu lá com esse nome, Five Nights at Freddy's VR Help Wanted, precisa de ajuda, e precisa ser de ajuda, né? Precisa ser de serviço. E ele recebeu a categoria Teen, de jovem. Isso aqui no Brasil é equivalente a uns 12, 14 anos. Mas não é por idade, é mais por faixa etária, assim, de tipo adolescência, pré-adolescência e tal. A plataforma é o PlayStation 4, então não teve nada de informação sobre o PC e tal. Mas, como a gente sabe que o Scott sempre lança para PC esses jogos Five Nights at Freddy's, eu acho que é seguro a gente debater de que o Five Nights at Freddy's em realidade virtual vai ser lançado tanto para PC quanto para PlayStation 4, provavelmente Xbox também, mas PlayStation 4 e PC estão praticamente confirmados. Depois ali diz que tem violência fantasiosa e a descrição é: esse é um jogo de puzzle e de terror em realidade virtual, em que o jogador assume o papel de um técnico de manutenção que deve monitorar e reparar personagens animatrônicos de uma pizzaria. Em uma perspectiva de primeira pessoa, o jogador explora corredores escuros, completa puzzles e tenta evitar de causar mau funcionamento e de prejudicar as figuras animatrônicas. O jogo contém gritos frequentes e jump scares, com as palavras "você está morto" aparecendo na tela depois que os jogadores são atacados. Depois que você for morto, se você for morto, provavelmente você vai ser porque o jogo deve ser difícil, você vai receber na tela "você morreu". Como vocês podem ver nessa descrição, o jogo não vai ser simplesmente vamos ver as pizzarias, vamos ver os animatronics e tudo mais. Não, você vai ter que completar puzzles, você vai ter que passar por desafios. Então não é só um simulador de ver as pizzarias, é um jogo, é literalmente um jogo em que você vai ter desafios pela frente para passar. Muito bom isso, não é só eu gosto da ideia de não ser só um simulador. O lance é que essa descrição que vocês acabaram de ver não está mais disponível. Se vocês forem no site da ESRB, essa descrição toda foi retirada do site por algum motivo que nós não sabemos qual é. Não sei se é porque o Scott liberou sem querer, não sei se é porque alguém liberou sem autorização dele, mas não está mais lá. O Rafa que foi rápido o suficiente e tirou essa print para nós.
Tamo junto, Rafinha. Aliás, o Rafa também me mandou mais uma coisinha muito interessante, que é um post que o Scott fez no Reddit. Eu não ia fazer vídeo sobre isso porque é um post muito grande, mas o Rafa me convenceu a fazer um post pelo menos falando sobre as ideias principais desse post. É um post bem grande do Scott lá no Reddit, em que ele pede desculpas por todo o acontecimento envolvendo o uso não autorizado de modelos feitos por fãs, que quase quebrei minha caneta aqui, feitos por fãs no teaser dele. Vamos lembrar que, para quem assistiu o nosso último vídeo, já está sabendo de que o Scott retirou o teaser do site scottgames.com porque tinha modelos de fãs usados sem autorização. Então o Scott foi lá, pediu desculpas para todos os fãs que tiveram as suas obras prejudicadas com isso. Prejudicadas não, né? Tiveram sido simplesmente usadas sem autorização. Ele também falou que apesar de a equipe que estava cuidando do teaser ter feito esse tipo de coisa e que foi uma irresponsabilidade, ele também disse que apesar de tudo, essa equipe também está muito empenhada em trazer um jogo de Five Nights at Freddy's em realidade virtual de grande qualidade para vocês. E ele começa a falar algumas coisas bem interessantes sobre esse jogo de realidade virtual. Por exemplo, ele comenta que ele estava jogando a noite 3 de Five Nights at Freddy's Sister Location, que para quem não se lembra, é quando a gente está naquele corredor escuro com o Funtime Foxy e nós temos que disparar flashes para ver o Funtime Foxy e saber se a gente pode continuar caminhando ou não. Ele disse que aquela parte, apesar de em FNAF Sister Location ser assustadora, mas não tanto, a gente poder aguentar ela, ele disse que em realidade virtual a situação é muito diferente. Ele disse que ele estava no escuro com o Funtime Fox ao redor dele, sem saber aonde o Funtime Fox estava, e por causa disso, quando ele tomou o susto, foi incrivelmente assustador em uma maneira que o próprio Scott Calton, criador de Five Nights at Freddy's, não conseguiu aguentar. Ele disse que depois que ele tomou esse susto do Funtime Fox, ele simplesmente tirou o equipamento de realidade virtual e falou: não, chega, acabou, não consigo mais jogar, tá assustador demais. Depois ele continuou dizendo que algumas outras partes estão especificamente bem tenebrosas, como por exemplo quando você está no armário de Five Nights at Freddy's 4 e aí você vê a Baby na porta. Diz que também é uma experiência extremamente assustadora. E ele também falou uma coisa muito interessante, que é aquelas plush babies, lembra aquelas plushes da Baby que apareceram nos teasers, que a gente não sabia de onde tinha vindo porque era a primeira vez que estavam aparecendo em Five Nights at Freddy's? Ele disse que aquelas plush babies são possivelmente a melhor adição em um jogo de todos os tempos. Eu não entendi muito bem por que ele falou isso, porque assim, adicionar plushes não é um negócio muito original na própria franquia Five Nights at Freddy's, porque já tínhamos, por exemplo, os Freddles em FNAF 4, então assim, não é nada muito, sabe, coisa nova, pai, tá. Então eu imagino que aquelas plushes da Baby tenham uma função completamente nova na franquia Five Nights at Freddy's e que não seja nem um pouco de perto parecida com os Freddles. Então eu acho que ali, nesse minigame da Baby, que possivelmente vai se passar no quarto de FNAF 4, vai ser especificamente cabuloso. Esperamos por coisas muito boas, Sr. Scott. Você conseguiu a nossa atenção, beleza? Outra coisa que o Scott fez, na verdade é uma coisa que envolve várias coisas, mas com relação ao universo que nós já conhecemos. Livros. Scott Calton anunciou novos livros, e muito interessantes por sinal. Vamos lembrar que a gente já sabia que seriam anunciados novos livros esse ano, mas não sabíamos do que eles iriam se tratar. Pois bem, agora nós já temos 2 obras confirmadas, com todo o seu plot, com todo o seu roteiro, com toda a sua história confirmada, que são os seguintes. Primeiramente teremos um novo livro de história, de easter eggs e de mais descobrimentos de Five Nights at Freddy's, que é um novo Freddy Files. É o Five Nights at Freddy's The Freddy Files, o guia atualizado para a série de videogame Five Nights at Freddy's. Dessa vez, ao invés do Freddy, tem a Baby de FNAF 6 na capa desse livro. Não tivemos nenhum leak, não tivemos nenhum vazamento, a não ser um vazamento em que fala que o Michael, que confirma que o Michael é realmente o irmão mais velho. Então, se antes nós tínhamos algumas teorias, eu especialmente nunca tinha falado dessas teorias aqui no canal porque eu não acreditava muito. Mas agora já está confirmada que não é, porque tinha umas teorias que diziam que talvez o Michael fosse a criança que tomou a mordida no lobo frontal,
e aí que daí tudo mudaria a perspectiva. Agora está desconfirmado. Tem um leak aí do livro, um vazamento que confirma que Michael é o irmão mais velho. Para nós não muda nada, só confirma. Enfim, vai ser basicamente um livro naturalmente recheado de easter eggs. É um livro que, apesar de eu não ter lido o primeiro e ter acompanhado só online, esse aí eu penso carinhosamente em comprar, porque o primeiro livro realmente tinha bastante coisa. Quem não se lembra, por exemplo, da verdadeira identidade, do descobrimento da verdadeira identidade do Fredbear, do Golden Freddy? Pois é, tudo por causa daquele primeiro livro. Então esse daí eu também tenho altas expectativas. E um outro livro vai ser lançado, ele não é bem novo, ele é um outro livro, mas ele não é novo porque ele é o relançamento do primeiro livro de todos, que é o Five Nights at Freddy's The Silver Eyes, que já foi inclusive lançado em português aqui no Brasil. Ah, mas então por que o Scott vai relançar ele? O que ele vai fazer de novo? Bom, basicamente agora ele vai incluir nesse livro ilustrações. Agora ele diz que isso é uma graphic novel, que em inglês, na verdade em português significa algo como se tipo uma história ilustrada. Não sabemos se vai ser em formato de história em quadrinhos, ou por exemplo uma página um desenho, outra página história, uma página um desenho, outra página história e tal, mas vai ter coisas gráficas. O primeiro livro não tinha nenhuma ilustração fora a capa. Agora esse livro vai estar recheado de ilustrações e informações novas. Muito importante eu dizer isso. Vão ter coisas novas nesse livro que não houveram no primeiro. Não sei se coisas novas da história ou se easter eggs, não se sabe. A única coisa que se sabe é que esse livro não vai ser 100% o primeiro livro repassado. Vão ter coisas novas. Scott colocou coisas novas nesse novo livro. Então, primeiramente eu gostei da ideia de ter coisas gráficas. Torna menos maçante a leitura, é mais legal até para pessoas mais jovens como vocês lerem, mas reler a mesma história não sei se eu ia gostar tanto. Agora, se tivermos coisas novas, quem sabe se vai valer a pena ou não, hein? Nunca se sabe. Eu não estou de terno, porque o meu terno está lavando, gravei muitos vídeos de terno de Five Nights at Freddy's, de tanta loucura que andou rolando nos últimos dias, então peço perdão. Se Deus quiser, no próximo vídeo já estarei de terno. Me siga no Instagram, @RenanSouzones, link na descrição, torne-se membro, link na descrição também. É nóis!